Canal Leigomania, falando só de meio ambiente e seus problemas insolúveis. Insolúveis? Não para a indústria do lixo. Propostas para soluções rápidas e definitivas para cada um deles. É o que pretendemos apresentar aqui. Sabia que tudo depende de nós? Eu e você? Seja um ativista do meio ambiente. Pense, reflita. Quando você não está fazendo nada em favor do meio ambiente, você está, com certeza, contribuindo para a destruição do mesmo. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto iniciado no vídeo anterior, sobre o tema a respeito do conhecimento de Deus. Com vocês então, o Leigomania. Fala, Francisco. Ok, Igor. Obrigado pela parceria. Pois é, pessoal. Vamos então diretos ao assunto. A respeito do conhecimento de Deus, segunda parte. Do leigo para o leigo, simples assim. Tópico terceiro. Deus tem corpo? Então, Deus é somente espírito? Não tem corpo? Definitivamente, não temos o direito e nem embasamento na palavra de Deus para responder sim ou não a tal questionamento. Os fatos que estamos aqui colocando, relacionados com as aparições, as quais a nossa teologia sistemática traduz como teofanias, não são no sentido de querer dizer que Deus tem corpo, o que deve ficar bem claro aos nossos estimados leitores. Esperamos assim. Contudo, ou apesar de tudo, temos que continuar insistindo nessa questão das evidências que encontramos na Bíblia, que nos levam a imaginar, somente imaginar, sobre um possível corpo de Deus. Por ser Deus um ser pessoal, íntimo e extremamente afetivo, quando imaginamos uma sua possível figura corpórea, logo o que nos vem à mente, desde a mais tenra idade, ensinados que fomos pelos nossos antepassados, em alguns casos até mesmo sem a presença da Bíblia, mas por tradições, é a de um homem, assim como a figura de Jesus, que o representou muito bem aqui na Terra. Mas a Bíblia também nos relata fatos no Novo Testamento, em que o próprio Espírito Santo, em suas ações sempre positivas no trabalho lado a lado com Jesus, para a fundação da sua igreja aqui na Terra, na difícil fase chamada primitiva, não em aparições, mas em manifestações, ou através de visões, se mostrou aos discípulos de formas diferenciadas, o que significa dizer que nós, seres humanos, que somos simples mortais, precisamos da ajuda dos céus para podermos compreender uma mensagem divina que fica sempre mais fácil com a inserção de uma imagem, parênteses, que vale por 1000 palavras, fecha parênteses, como nos exemplos a seguir. Aspas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Fecha aspas, Lucas 3, 21, 22. Temos a figura de uma pomba. Exemplo B. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fecha aspas. Atos 2, de 1 a 4. Aqui são três figuras: o som, o vento e línguas de fogo. Exemplo C. E por fim,
a maravilhosa manifestação profética do evangelista João em Apocalipse 22:1, aspas, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, fecha aspas. Aqui temos a mais forte e significativa representação do Espírito Santo por um rio que fluía do trono entre Deus e o Cordeiro. Que imagem estupenda, não? Mas a Bíblia não nos ensina isto, apenas nos dá essa impressão. Isso porque ela fala sempre de Deus como um ser pessoal, afetivo, de modo a que possamos entender a magnitude do seu caráter. Nos diversos textos bíblicos, nos quais temos narrativas de aparições de Deus, muitas vezes em forma humana, de qualquer modo, à medida que vamos lendo, normalmente e até involuntariamente, somos levados a criar uma imagem de Deus como uma pessoa humana, mas, mesmo sabendo que se trata de uma visão, temos a certeza de que seja algo concreto, porém pertencente ao mundo espiritual, em uma dimensão superior ao nosso nível terreno. Mas os relatos não seguem uma regra ou ordenança para dimensionar ou definir um padrão da figura de Deus, que em cada evento se apresenta sempre de forma diferenciada. É o que podemos constatar examinando alguns textos agora no Antigo Testamento, como nos exemplos a seguir. A. Gênesis 16, versos 7 e 13, aspas, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Fecha aspas. Nesta primeira manifestação visível de Deus a Agar, o relato é de que o anjo do Senhor a achou. Ou seja, apenas uma figura se apresentou. Exemplo B, Gênesis 18, 2 e 3, aspas, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Fecha aspas. O que se seguiu a esse texto foi o mais lindo e emocionante capítulo do início da história deste homem extraordinário, Abraão, o nosso chamado pai da fé, revelando os traços principais do seu caráter íntegro e ilibado: simplicidade, solicitude, zelo, humildade e justiça. Deus, que já havia lhe falado por várias vezes, sem qualquer manifestação visível, desta vez quis lhe mostrar o traço mais precioso, a intimidade com o servo amado e extremamente amoroso. Exemplo C. Já em Êxodo, capítulo 19, temos o que podemos chamar de apresentação oficial do rei de Israel ao seu povo escolhido. É o início da organização de uma nação para fazer diferença no mundo. Portanto, o evento cuja preparação se revestiu de pompas especiais e da majestosa glória celestial, teve um cerimonial digno para a instalação e posse de um governante com poder absoluto, ocasião em que foram instituídas as leis e estatutos, parênteses, os 10 mandamentos, fecha parênteses, para regerem a nova nação. Nesse grandioso evento litúrgico, a presença de Deus, que foi assim relatada nos versos 18 e 19, aspas, e todo o monte Sinai fumegava
porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Fecha aspas. Dentre as recomendações ao povo, no momento da terrível presença de Deus, queremos destacar aquela que diz, aspas, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Fecha aspas. Verso 18. O que podemos observar de mais relevante neste portentoso momento litúrgico, especialmente programado para a grande revelação do Senhor ao seu povo, é o que registra o verso 11b. Aspas. O Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Fecha aspas. Qual, pois, a expectativa criada para aquele momento terrível e ameaçador? É a de que todos veriam Deus em pessoa, e não poderia ser outra. Mas o que eles viram? Eles viram, aspas, o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Fecha aspas, verso 18. Também ouviram, aspas, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Em voz alta. Uma apresentação daquele nível tinha de ser completa, e eles, os espectadores daquele momento, viram muito mais, pois viram o Senhor, o Deus eterno, representado pelo Monte Sinai, a montanha sagrada, o Espírito de Deus representado pelo fogo, a fumaça, os trovões e relâmpagos, o Filho de Deus em voz alta, entre parênteses, o Verbo, os relâmpagos, entre parênteses, a luz. Quanta coerência, quantas evidências. A palavra de Deus é perfeita. Os planos de Deus não falham nunca. A Ele glórias, aleluia. Exemplo de primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. Aspas. E ele lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e tranquila. Fecha aspas. Aqui temos o emblemático número 3, a Trindade, na descrição dos terríveis fenômenos naturais mais assustadores, representando Deus em pessoa. Que significativa revelação temos aqui do caráter de Deus nas palavras do profeta. O mesmo Senhor que mostra sua fúria contra o ímpio, que derriba os seus altares e mata os seus profetas, ao mesmo tempo mostra-se brando e delicado no trato com seu servo fiel. Elias ficou tão assustado e ao mesmo tempo maravilhado com o que viu, ao ponto de não interpretar aqueles fenômenos como uma representação legítima da presença de Deus, ao qual ele servia de corpo e alma, pelo que disse que Deus não estava ali. Mas é claro que ele estava, só que a sua presença foi de uma forma inesperada, terrível. É maravilhoso demais, toda honra e louvor sejam dadas a ele. Amém. Exemplo é Isaías
6, de 1 a 4. Aspas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fecha aspas. Aqui o profeta Isaías traz à luz a revelação de uma visão, não só de Deus, mas do seu trono alto e sublime, como o seu séquito que enchia o templo, o que o deixou aterrorizado, não só pela manifestação da glória de Deus, acompanhada dos fenômenos naturais costumeiros, mas porque ele sabia qual era a pena para quem visse o Senhor, a morte. Mas o Senhor não queria matar o seu servo, pelo contrário, ele tinha uma missão importantíssima a lhe oferecer, que era a de levar uma mensagem dura de chamada ao arrependimento ao povo rebelde e desviado dos caminhos de Deus. Exemplo F. Agora no Novo Testamento, Lucas 24, 4 a 6, aspas. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, ainda estando na Galileia. Fecha aspas. É interessante mencionar esse episódio por 2 motivos. Primeiro, porque ele aconteceu justamente e simultaneamente com a vinda do Messias, o enviado de Deus para a salvação do mundo. E grandes transformações iriam ocorrer com o surgimento da nova igreja, da nova dispensação da graça, os quais se acham sintetizados no sinal visível e claro do rompimento do véu registrado no Evangelho de Marcos 15, 38, aspas, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, fecha aspas, parênteses, de cima para baixo. Não é significativo? Fecha parênteses. Mas a fase era transitória e estava no início. Portanto, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ainda estava na terra. Por isso não podia aparecer ali junto com os outros 2 varões com vestes resplandecentes que eram de uma outra dimensão. O segundo motivo é pelo fato de não termos daí em diante, no Novo Testamento, registros de mais aparições com 3 figuras, porque Jesus, que já havia vencido a morte e o inimigo das nossas almas com o seu sacrifício na cruz, agora não estava mais em seu estado de humilhação, mas sim no de exaltação, revestido de todo o poder, e com a parceria do Espírito Santo estava ainda na terra à frente dos seus discípulos no desempenho da grande comissão. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas, Mateus 28, 18 a 19. É tudo muito lindo e claro. Os acontecimentos iam se desenrolando dentro de uma ordem perfeitamente coordenada, de acordo com os planos de Deus
para a salvação do mundo, através do seu Filho Jesus. Quão maravilhosa é a obra de Deus em ação, sendo executada pelos seus filhos aqui na terra. Quarto tópico, o tamanho de Deus. Por outro lado, temos também os textos da Bíblia que nos dão a ideia do que o Deus eterno é, de que o Deus eterno é grandiosíssimo. Ele é maior do que tudo o que existe, inclusive o universo criado por ele. Como imaginar um Deus menor do que a sua obra criada? Ele tem que ser maior, ele é maior. É incomensurável. Não temos como dimensionar, nem no pensamento. Aí está a prova da infinitude do Deus que adoramos, em seus atributos, inclusive os incomunicáveis, isto é, aqueles os quais não podemos pretender igualar ao Criador, conforme reza um dos nossos catecismos à pergunta, aspas, quem é Deus? Resposta, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Parênteses, Catecismo Menor de Westminster, a resposta à pergunta de número 4, fecha parênteses. No Salmo 18, verso 2, por exemplo, lemos, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, fecha aspas. Que figuras mais o salmista poderia utilizar para mostrar a grandiosidade do nosso Deus? Observe que ele usou somente imagens comuns do nosso pequeno planeta, o mundo visível no qual estamos inseridos e em contato constante. Uma rocha é muito forte, pode ser grande ou pequena, mas um rochedo tem que ser grande. Portanto, seria melhor para representar Deus, embora nada seja diante do nome do Deus Criador do universo incomensurável. Nada que existe em todo o universo pode ser comparado com a força, o tamanho e o poder do Deus eterno, o Criador de tudo que existe. O Salmo 147, verso 5 também diz, grande é o Senhor nosso Deus, grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir, fecha aspas. Os primeiros textos aqui referidos já nos dão uma ideia de um corpo material para Deus, um rochedo, uma cidadela, parênteses, o mesmo que uma fortaleza citada em outros textos, fecha parênteses, um libertador. Em Isaías capítulo 46, verso 23, o próprio Deus diz, aspas, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, fecha aspas. A própria Bíblia, em toda a sua extensão, nos fornece essa ideia da imagem de Deus, imanente em nosso subconsciente, nos dando todas as indicações nesse sentido. Mas quando ousamos procurar entender a imagem de Deus, concluímos que é um pensamento errôneo, irracional, é rebaixar absurdamente o conceito do Deus Criador do universo, porque no que concerne à sua imagem material, não temos a menor capacidade e nem o direito de sugerir qualquer ideia do seu tamanho ou formato. Tópico 5. A Trindade Santa e a Matéria. A Trindade Santa, ou Santíssima Trindade, pode estar representada na matéria existente? Sim, e de forma específica. Se não vejamos, do leigo para o leigo, simples assim. Então,
Deus igual à terra, Espírito Santo igual à água, Jesus igual à luz. São os três elementos fundamentais, basilares, concretos, inextinguíveis, que compõem a matéria de todo o universo, criando, sustentando e governando de forma dinâmica todo o organismo quântico, funcionando ordenadamente e dentro de uma fórmula matemática exata, obedecendo a leis naturais dentro dos princípios de uma ordem universal, superior, transcendental. Esses três elementos básicos, assim como as três pessoas da Trindade, as quais eles representam, são autossuficientes, porém interdependentes entre si mesmos, visto que nada podem realizar ou produzir de acordo com as suas potencialidades, sem a união e parceria de cada um dos três elementos. Como, por exemplo, a semente que é plantada na terra, só com a presença da água, ela recebe o dom da vida e nasce. E, sem a luz dos benéficos raios solares, ela jamais cresceria e se tornaria uma frondosa árvore frutífera ou um arbusto ou plantas que produzem os alimentos, remédios e testes para o agasalho dos seres viventes, além de ainda produzirem as sementes para a perpetuação das espécies e reprodução continuada dos cereais e frutos de toda espécie para alimentar os seres vivos. Isso é lei divina outorgada à natureza perpétua, eficaz e imutável. Aqui uma palavra de advertência aos presunçosos incrédulos que se auto-intitulam ateus. O dia em que colocarmos uma sementinha, por menor que seja, debaixo da terra, e ela não nascer, e ao contrário morrer, aí então o incrédulo vai acreditar que Deus existe. Porém, tarde demais, pois, como disse o próprio Jesus, o Salvador, aspas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. E, então, todos saberão que o alguém que criou aquela sementinha e coordenou todo o seu ciclo miraculoso de forma inteligente, dinâmica e eficaz, é alguém que existe de fato e está ali diante dos seus próprios olhos e é concreto e palpável. Se você não acredita no Deus Criador, também não pode acreditar em sua obra criada. Conclusão: você não acredita no que está pisando, no que está te sustentando, te alimentando e confortando, pelo que diz a palavra de Deus, diz aspas, diz o insensato no seu coração, não a Deus, fecha aspas. Salmo 53, verso 1. Enquanto que as três pessoas da Trindade, com os mesmos atributos de Deus, são, portanto, autossuficientes e ao mesmo tempo interdependentes entre si, o que vem justificar a raiz da doutrina da existência de um só Deus em três pessoas distintas, com fundamentação lógica e clara na palavra de Deus. Mas não é somente nos catecismos que precisamos isto, que aprendemos isso. Em toda a Bíblia temos sempre a informação, sem nenhum mistério, pois as palavras são muito claras, de que Deus sempre agiu e continua agindo conjuntamente sob a ação de outras duas entidades de igual poder e demais atributos infinitos. Volto a citar Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, para demonstrar a clareza com que o evangelista João explica, se é que ficou alguma dúvida, o que se acha implícito nas entrelinhas desse texto com a sua
tese teológica fundamental e definitiva sobre a doutrina da Trindade, que diz, aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas, João 1, de 1 a 4. A importância desse texto reside no fato de que o evangelista e apóstolo João, que acompanhou Jesus em sua missão profética terrena, ao inserir esta revelação extraordinária na palavra de Deus, colocou o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes, em seu devido lugar, isto é, na composição das três pessoas distintas em um só Deus, a Santíssima Trindade. O próprio Senhor Jesus confirmou esta doutrina com suas últimas palavras registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, quando disse aos seus discípulos, aspas, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. Diante das argumentações representadas até aqui, todas embasadas na palavra de Deus, com muita responsabilidade, deixo a critério do prezado leitor para que tire as suas conclusões sobre o pensamento da materialidade de Deus, que estamos colocando, parênteses, eu e o Espírito Santo, fecha parênteses, com toda a humildade, apenas com o intuito de ajudar, não só o crente a ter uma forma mais concreta de fortalecer sua fé, mas também e principalmente o incrédulo a ter fé. Sim, aquele que é igual a Tomé, o discípulo de Jesus, que disse que só acreditaria em Jesus ressurreto se o tocasse com o dedo, pois então o nosso objetivo aqui é colocar o ainda não crente diante de uma situação como a de Tomé, quando o mestre em carne e osso disse, aspas, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, fecha aspas, João 20, 27. Muito embora não estejamos ainda terminando essas nossas simplórias, mas importantes divagações, queremos, entretanto, desde já ir preparando os nossos pacientes leitores, parênteses, se é que chegaram até aqui, fecha parênteses, a fim de evitar uma desagradável situação de espanto ou decepção, mesmo porque, como disse na introdução deste texto, o assunto é melindroso e, para mim, inédito. O questionamento como é Deus, do qual estamos falando, não seria de forma nenhuma para ser tratado por um leigo. Entretanto, estou obedecendo a um impulso, o qual julgo ser da parte de Deus, uma vez que não estou respondendo à difícil pergunta, mas apenas mostrando o que a Bíblia, a palavra de Deus, que é a principal fonte de toda a revelação divina para o mundo, tem a nos dizer sobre os nossos questionamentos e nos mostre com informações não indiretas, mas com linguagens claras ou imagens, quando necessárias, das coisas que não podem ainda ser reveladas. Isto posto, passaremos então às argumentações sobre as três formas materiais representativas na matéria existente das três pessoas da Trindade. Mas isso, pessoal, fica para o próximo vídeo, se Deus quiser. Hoje vamos ficando por aqui, ok? Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. Amém. Fala galera, gostaram do vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.
e que Deus nos abençoe.